Minha filha linda me disse no mês passado que eu deveria parar de fazer estes vídeos. Ela disse: Mãe, você tem 83 anos. Não precisa ficar expondo sua vida na internet para estranhos. Mas aqui está o que ela não entende. Eu não estou fazendo isso por estranhos. Estou fazendo isso porque quando eu tinha 60 anos, ninguém me disse a verdade. Ninguém sentou comigo e disse: Margarida, você acha que tem tempo? Você não tem. E quando eu descobri isso por conta própria, eu já estava aqui, com 83 anos, sozinha em uma casa grande demais, assistindo ao meu corpo falhar uma peça de cada vez, segurando-me nos móveis apenas para atravessar um cômodo. Se alguém tivesse me dito na época o que eu sei hoje, minha vida inteira seria diferente. Então eu vou contar para você. Não porque eu queira sua pena, mas porque, se você tem algo perto de 60 anos agora, ou até 55 ou 65, você ainda tem uma chance que eu não tenho mais. Você ainda tem joelhos que dobram. Você ainda tem pessoas vivas. Você ainda tem escolhas. Mas essa janela está se fechando mais rápido do que você imagina. E se você cometer os mesmos 5 erros que eu cometi, você vai acabar exatamente onde eu estou, desejando poder voltar atrás. Eu sou a Margarida. Tenho 83 anos. E se eu pudesse voltar no tempo para qualquer idade, não seriam os 30 anos, nem mesmo os 40. Eu voltaria aos 60, porque 60 é a idade em que tudo ainda funciona, mas você começa a sentir os limites. Você começa a notar que seu corpo não se recupera como antes. Seu casamento se acomodou em uma rotina que você não se lembra de ter escolhido. Seus filhos estão adultos, mas ainda se apoiam em você de maneiras que te deixam cansada. 60 é quando você ainda tem tempo de mudar o curso. Mas é também a idade em que a maioria das pessoas para de tentar. Elas dizem a si mesmas: é assim que a vida é agora. E essa frase ali mesmo é o começo do fim. Eu sei, porque eu também disse isso. O primeiro erro que cometi, o que me custou todo o resto, foi acreditar que meu corpo esperaria por mim até que eu tivesse tempo para cuidar dele. Eu tinha 62 anos quando notei pela primeira vez a rigidez nos meus quadris. Nada dramático. Apenas um aperto quando eu me levantava do sofá. Uma hesitação antes de me abaixar para pegar algo. Eu disse a mim mesma que era normal. Todo mundo da minha idade tem dores, certo? Então ignorei. Aos 65, eu não conseguia me ajoelhar no jardim sem usar o corrimão da varanda para me puxar de volta. Aos 68, parei de cuidar do jardim completamente. Eu não decidi parar. Meu corpo decidiu por mim. E essa é a coisa que ninguém te conta sobre envelhecer. Não pede sua permissão. Ele apenas começa a tirar as coisas, uma de cada vez, enquanto você está ocupada fingindo que vai lidar com isso mais tarde. Eu achava que cuidar do meu corpo significava não ficar doente. Achava que se eu não estivesse no hospital eu estava bem. Mas estar bem não é o suficiente, porque quando você não consegue se mover, todo o resto também para. Aos 70, tentei consertar. Entrei em uma aula de ginástica para a terceira idade no centro comunitário. Apareci na primeira semana. Havia 8 mulheres com agasalhos roxos combinando, fazendo yoga na cadeira e falando sobre seus netos. Eu me senti ridícula. Fui mais 2 vezes e depois desisti. Disse a mim mesma que não precisava daquilo. Eu ainda estava andando, ainda dirigindo, ainda fazendo minhas compras. Mas ainda dar um jeito não é o mesmo que viver. Aos 72, eu não conseguia carregar uma sacola de compras do carro até a cozinha sem parar para descansar. Aos 75, eu não conseguia ir até a caixa de correio e voltar sem sentir meu peito apertar e minhas pernas tremerem. Eu continuava dizendo a mim mesma: vou começar amanhã. Vou levar a sério na semana que vem. Mas o amanhã nunca chegou. E a semana que vem virou o mês que vem. E o mês que vem virou o nunca. Agora, aos 83, mal consigo ir do meu quarto ao banheiro sem me segurar na parede. Algumas manhãs, sento na beira da cama por 10 minutos, reunindo forças apenas para levantar. Minha independência não é mais uma escolha. É uma lembrança. Se eu pudesse voltar aos 60, não entraria em uma academia. Não contrataria um personal trainer.
Não faria nada complicado. Eu apenas caminharia todos os dias, mesmo que fossem apenas 10 minutos dando a volta no quarteirão. Não porque eu quisesse viver mais, porque eu queria realmente viver enquanto ainda estava aqui. Seu corpo é a casa onde você morará pelo resto da sua vida. E uma vez que ele começa a desmoronar, você não pode simplesmente se mudar. O segundo erro que cometi foi manter pessoas na minha vida que me faziam sentir menor cada vez que eu as via. Havia uma mulher que eu encontrava para tomar café todas as quintas-feiras. Nos conhecíamos há mais de 30 anos. Nossos filhos estudaram juntos. Éramos amigas, exceto que toda vez que eu saía da casa dela, me sentia pior do que quando cheguei. Ela nunca perguntava como eu estava. Não de verdade. Ela dizia, como você está, Margarida? Mas não esperava por uma resposta. Ela já começava a falar sobre a promoção da filha, o carro novo do filho, o torneio de futebol do neto. E eu ficava lá, balançando a cabeça, sorrindo, segurando minha xícara de café e fingindo que não percebia que ela não tinha dito meu nome uma única vez em mais de uma hora. Eu continuava indo porque achava que nessa idade você não pode se dar ao luxo de perder pessoas. Solidão é pior do que má companhia, certo? Errado. Má companhia é solidão. Você apenas não está sozinha enquanto sente isso. Finalmente parei de vê-la quando tinha 74 anos. Não porque eu me impus, porque ela se mudou para o Arizona para ficar mais perto da filha. E ela não me contou. Descobri 3 semanas depois por alguém no supermercado. E sabe o que eu senti? Alívio. Foi aí que soube que deveria tê-la deixado ir anos atrás. Quanto mais velha você fica, menos energia você tem. E gastá-la com pessoas que não te veem de verdade é uma das coisas mais cruéis que você pode fazer consigo mesma. Se eu pudesse voltar aos 60, pararia de tentar me segurar a todo o relacionamento por medo. Eu protegeria minha paz em vez disso, porque as pessoas que importam não te esgotam. Elas te lembram que você ainda está aqui. O terceiro erro que cometi foi sobre o Ricardo. Fomos casados por 46 anos. Criamos 5 filhos juntos. Nunca gritamos. Nunca jogamos coisas. Nunca tivemos aquele tipo de briga que faz os vizinhos chamarem a polícia. E nunca conversamos. Não sobre nada que importasse. Quando ambos tínhamos 60 anos, nossas conversas tinham encolhido para um roteiro que poderíamos recitar dormindo. Você tomou seu remédio para a pressão? Que horas é sua consulta? Apague a luz da varanda quando vier para a cama. Era só isso. Dia após dia, ano após ano. Eu disse a mim mesma que era normal. Estávamos juntos há tanto tempo que não precisávamos dizer muito. Nós apenas nos conhecíamos, mas não nos conhecíamos. Nós apenas tínhamos parado de perguntar. Eu não saberia dizer do que o Ricardo tinha medo. Eu não saberia dizer de que ele se arrependia, o que ele ainda desejava, o que o mantinha acordado à noite. E ele também não saberia dizer nada disso sobre mim, porque nunca perguntamos. Quando o Ricardo ficou doente aos 70, tudo mudou. Tornei-me sua cuidadora. Eu agendava suas consultas médicas. Organizava seus comprimidos em pequenos recipientes de plástico etiquetados com os dias da semana. Eu me certificava de que ele comesse mesmo quando ele dizia que não estava com fome. Mas nunca sentei ao lado dele e disse, o que você precisa de mim que não está em uma lista? Nunca perguntei, você está com medo? Nunca disse, sinto muito que tenhamos deixado de ser próximos. E quando pensei em perguntar, ele já não conseguia mais responder. Ele morreu aos 74 anos, silenciosamente, em um quarto de hospital que cheirava a desinfetante e café amanhecido. Segurei sua mão. Observei o monitor zerar. Assinei os papéis. E então, fiquei sentada no estacionamento por 2 horas, encarando o volante, percebendo que tinha acabado de passar 46 anos morando ao lado de alguém que eu tinha esquecido de conhecer. Se eu pudesse voltar aos 60, reservaria uma tarde por mês. Só nós dois. Sem filhos, sem tarefas, sem distrações. Eu faria café. Sentaríamos à mesa da cozinha.
E eu perguntaria a ele: como você está? De verdade? E eu esperaria, porque o casamento não morre nos grandes momentos. Ele morre nas 1000 pequenas conversas que você nunca tem. O quarto erro que cometi foi pensar que estava ajudando meus filhos ao resolver todos os problemas deles. Eu achava que ser uma boa mãe significava garantir que eles nunca sofressem. Quando a Linda ligava chorando por causa do trabalho, eu dava conselhos. Quando o Miguel não conseguia pagar o aluguel em 1 mês, eu enviava um cheque silenciosamente. Quando o casamento da Patrícia Patti começou a desmoronar, eu me ofereci para ficar com as crianças para que ela pudesse resolver as coisas. Eu achava que estava ajudando. Mas eu não estava ensinando eles a ficarem de pé. Eu estava ensinando eles a se apoiarem em mim. E quando fiz 70 anos, eu ainda fazia isso. Ainda me preocupando com as hipotecas deles. Ainda perdendo o sono por causa das discussões deles com seus cônjuges. Ainda carregando problemas que não eram meus para carregar. Certa noite, quando eu tinha 72 anos, a Linda ligou. Ela estava chateada com algo no trabalho. Eu podia ouvir isso na voz dela. Pulei imediatamente. Comecei a oferecer soluções, sugestões, maneiras de ela consertar. Ela me interrompeu no meio. Mãe, disse ela com a voz ríspida. Estou bem. Não preciso que você conserte isso. Eu só precisava desabafar. Desliguei sentindo-me inútil. Mas mais tarde, naquela noite, deitada na cama, percebi uma coisa. Ela não precisava que eu carregasse a vida dela. Ela precisava que eu confiasse que ela mesma poderia carregá-la. Se eu pudesse voltar aos 60, eu recuaria mais cedo. Não porque eu os amasse menos, mas porque eu os amava o suficiente para deixá-los cair. Filhos não aprendem a ficar de pé vendo você segurá-los para sempre. Eles aprendem caindo no chão e levantando sozinhos. E o quinto erro, o que mais me aterroriza, é que parei de aprender. Eu costumava ler, costumava ter opiniões, costumava me importar com as coisas acontecendo no mundo fora da minha cozinha. Mas em algum momento do final dos meus 60 anos eu simplesmente parei. Parei de ler o jornal porque as notícias eram deprimentes demais. Parei de assistir a qualquer coisa nova na TV porque não entendia. Parei de sair porque não sabia como usar meu celular para procurar rotas. Disse a mim mesma que era velha demais para aprender coisas novas. E meu cérebro acreditou. Aos 75, eu não conseguia lembrar o nome dos meus netos na metade das vezes. Eu os via nos feriados e tinha que esperar alguém dizer o nome deles primeiro. Aos 78, eu não conseguia acompanhar uma conversa se mais de 2 pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Tudo ficava confuso. Eu achava que era apenas a idade, apenas o que acontece quando você envelhece. Mas então uma médica me disse algo que partiu meu coração. Seu cérebro não está quebrado, Margarida, disse ela. Você apenas parou de usá-lo. Ela explicou que a parte do cérebro responsável pela curiosidade, aprendizado, motivação, ela começa a encolher por volta dos 40 anos. E se você não a usa ativamente, você a perde mais rápido. Ela me disse para fazer uma coisa toda semana que me deixasse desconfortável. Aprender algo novo, falar com alguém com quem eu discordasse, escrever uma memória que eu não queria esquecer, qualquer coisa que forçasse meu cérebro a trabalhar mais do que ele queria. Eu tentei, eu realmente tentei. Inscrevi-me para uma aula de pintura em aquarela na biblioteca. Apareci na primeira semana. Sentei-me à mesa com 5 mulheres que eram pelo menos 15 anos mais novas que eu, misturando cores com confiança e conversando sobre as exposições de arte dos netos. Senti-me ridícula segurando um pincel. Não voltei. Eu deveria ter voltado. Se eu pudesse voltar aos 60, pararia de dizer: sou velha demais para isso. Porque no momento em que você acredita nessa frase, ela se torna verdade. Escute, preciso te contar sobre algo que fiz recentemente e que ainda não tenho certeza se deveria ter feito. Escrevi um livro. Chama-se O Código da Liberdade. Acabei de lançá-lo digitalmente há algumas semanas.
Meu filho Davi me disse que eu não deveria. Ele disse: Mãe, por que você está expondo tudo isso? E se as pessoas te julgarem? E talvez ele tenha razão. Talvez eu o tire do ar. Ainda estou pensando sobre isso. Mas passei mais de um ano escrevendo tudo o que gostaria que alguém tivesse me dito quando fiz 60 anos. Não conselhos vagos. Sistemas específicos. Os passos exatos que eu deveria ter tomado para permanecer independente por mais tempo. Os planos de segurança sobre os quais ninguém fala. A maneira de se preparar para o seu corpo falhar sem viver com medo todos os dias. Não é algo que eu possa explicar em algumas frases aqui. É muito detalhado, muito pessoal. Mas se você tem 60 anos agora, ou está chegando lá, isso pode te salvar de aprender do jeito difícil como eu aprendi. Uma mulher chamada Diane deixou um comentário na semana passada. Ela disse: Tenho 68 anos e acabei de ler isso de uma vez só. Já comecei 3 dos sistemas. Sinto que tenho um plano agora, em vez de apenas esperar que as coisas piorem. Outra mulher, Carol, disse: Minha filha vivia me dizendo que eu precisava ser realista sobre me mudar para uma casa de repouso. Mostrei este livro a ela. Ela parou de pressionar. Estamos fazendo de um jeito diferente agora. E Patrícia escreveu: Tenho 63 anos. Achei que era tarde demais. Isso me deu uma esperança que eu não sabia que ainda tinha. Não escrevi para vender nada. Escrevi porque não queria que outras pessoas acabassem onde eu estou. O link está no comentário fixado se você quiser, mas como eu disse, talvez eu o tire do ar em breve. Minha família ainda não tem certeza se eu deveria ter publicado isso. Está lá agora se você precisar. Penso em todas as coisas que não consigo mais fazer. Não consigo me ajoelhar para procurar algo que deixei cair. Não consigo abrir um pote sem pedir ajuda. Não consigo ficar em pé tempo suficiente para cozinhar uma refeição de verdade. Não consigo dirigir à noite porque os faróis ficam embaçados. Não consigo lembrar o nome do carteiro, embora ele venha aqui há 6 anos. Não consigo atravessar um estacionamento sem me preocupar que vou cair. Mas sabe o que dói mais do que tudo isso? Saber que eu poderia ter evitado a maior parte. Não tudo. Não sou ingênua. Sei que o envelhecimento acontece, não importa o que você faça. Mas eu não precisava ter perdido tanto tão rápido. Se eu tivesse começado a me mover aos 60 em vez dos 70. Se eu tivesse mantido meu cérebro ativo em vez de deixá-lo ficar quieto. Se eu tivesse construído os sistemas de segurança antes de precisar deles em vez de correr atrás depois de já ter caído, eu ainda estaria aqui aos 83, mas estaria aqui de um jeito diferente. Eu seria capaz de caminhar até minha caixa de correio. Seria capaz de fazer o jantar. Seria capaz de lembrar o nome do meu neto Caio Teixeira sem esperar que outra pessoa dissesse primeiro. Eu ainda teria minha independência. E independência, quando você é idosa, é a única coisa que importa. Aqui está a verdade que a maioria das pessoas não quer ouvir. 60 não é velho. Mas é a última vez que você se sentirá jovem. É a última janela onde seu corpo ainda responderá se você cuidar dele. Onde sua mente ainda crescerá se você desafiá-la. Onde seus relacionamentos ainda podem ser reparados se você estiver disposta a ser honesta. Depois dos 70 você não está mais construindo. Está apenas mantendo o que restou. E se você não construiu muito antes disso, não resta muito para manter. Eu não sabia disso aos 60. Eu achava que tinha mais tempo. Eu achava que 60 era o começo do descanso. A recompensa por trabalhar duro. A idade em que você finalmente pode parar de se esforçar tanto. Mas descanso não é o mesmo que parar. E parar é o que te mata, não de uma vez só. Lentamente, uma pequena rendição de cada vez. Você para de caminhar porque seus joelhos doem. Você para de ler porque as notícias são deprimentes. Você para de ligar para os amigos porque a conversa parece um trabalho. Você para de perguntar ao seu cônjuge como ele realmente está porque tem medo da resposta. E então, um dia você acorda
e percebe que não fez nada de verdade nos últimos 5 anos, você apenas ficou esperando. Esperando o quê? Você nem sabe mais. Se você tem 60 anos agora ou perto disso, estou te implorando, não espere. Não diga a si mesma que vai começar no ano que vem. Não se convença de que é velha demais, cansada demais, tarde demais. Você não é, mas você será. Mais cedo do que você pensa. Comece a caminhar hoje, mesmo que seja apenas até o final da garagem e de volta. Pegue um livro. Ligue para um velho amigo. Faça uma pergunta de verdade ao seu cônjuge. Faça uma coisa que faça seu cérebro trabalhar um pouco mais do que ele quer. Uma coisa, hoje. Porque um dia é a palavra que, silenciosamente, se transforma em nunca quando você não está prestando atenção. E quando você percebe, é tarde demais para voltar atrás. Eu costumava pensar que arrependimento era sobre os grandes erros, as falhas dramáticas, os momentos que você pode apontar e dizer, foi ali que tudo deu errado. Mas não é. O arrependimento é mais silencioso do que isso. É a caminhada que você não fez porque estava cansada demais. A conversa que você não teve porque achou que tinha mais tempo. A pessoa que você não perdoou porque parecia mais seguro continuar com raiva. O arrependimento é feito de pequenas coisas, coisas que não pareciam importantes na época. E é isso que o torna tão insuportável. Porque você não pode apontar para um momento e dizer, foi quando eu perdi. Você apenas acorda um dia e percebe que foi embora. E você nem sabe exatamente quando partiu. Penso no Ricardo às vezes. Não do jeito que ele estava no fim, frágil e quieto naquela cama de hospital, mal conseguindo levantar a cabeça. Penso nele aos 60, ainda forte, ainda aqui, ainda alguém que eu poderia ter alcançado. E me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse perguntado a ele só uma vez: o que você precisa de mim que eu não estou te dando? Eu me pergunto o que ele teria dito. Nunca saberei agora, mas você ainda pode saber. Se essa história significou algo para você, você compartilharia? Talvez com alguém que fará 60 anos em breve. Talvez com alguém que já passou disso, mas ainda tem tempo de mudar de direção. Deixe um comentário se algo aqui te atingiu. Você nunca sabe quem está lendo. Sua frase pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ouvir hoje. E se você ainda não se inscreveu, espero que faça isso. Não porque eu preciso dos números, porque eu gostaria de continuar sentada com você assim. Continuar tendo essas conversas. Antes de ir, o Código da Liberdade ainda está disponível. Por enquanto, o link está no comentário fixado. Minha filha continua me dizendo que eu deveria tirá-lo do ar, que estou compartilhando demais, que as pessoas não precisam saber de tudo isso. Mas eu acho que elas precisam. E acho que você precisa. Então está lá. Se você quiser, se você precisar. Antes que eu mude de ideia, obrigada por estar aqui. Cuide-se. O que quer que isso signifique para você.